Imagine um mundo onde o sol brilha intensamente sobre as grandes muralhas da Babilônia, uma das cidades mais poderosas e imponentes do Antigo Oriente. Estamos no século VI a.C., um período marcado por conquistas, guerras e tiranias. Em meio a esse cenário, o rei Nabucodonosor se ergue como uma figura temida e respeitada, um governante que combina a crueldade de um ditador com a ambição de um conquistador. Nabucodonosor, com seu olhar penetrante e presença dominante, não se contenta apenas em governar. Ele busca estabelecer um império que ecoe através das eras. Com um passado marcado por vitórias e uma sede insaciável por poder, ele volta suas atenções para o Egito, um rival formidável que se interpõe em seu caminho. Mas antes de se lançar nessa nova empreitada, ele identifica um obstáculo que não pode ser ignorado: Judá. A captura de Judá é a chave para seus planos de dominação. Ele emite ordens implacáveis, convocando soldados e mensageiros para trazer os jovens mais brilhantes e promissores da terra. Entre eles, 4 nomes se destacam: Daniel, Hananias, Misael, Azarias. Esses jovens, cheios de potencial e fé, são arrancados de suas famílias e levados a um mundo desconhecido, onde sua resistência seria testada de maneiras inimagináveis. Nabucodonosor não busca apenas submeter esses jovens. Ele quer moldá-los à sua imagem, treinando-os para servirem como homens de conhecimento e sabedoria em sua corte. Mas será que esses jovens, com suas convicções profundas e inabaláveis, se deixarão moldar por um rei que se vê como um Deus? A história começa a se desenrolar e, com ela, a tensão palpável entre a fé e o poder se intensifica, como uma tempestade prestes a desabar sobre a Babilônia. Neste cenário de orgulho e tirania, a verdadeira batalha ainda está por vir e a pergunta paira no ar: até onde Nabucodonosor irá para manter seu domínio? E mais importante, até onde esses jovens hebreus irão para permanecer fiéis a Deus? Assim, em meio à agitação e ao caos, a ordem de Nabucodonosor é executada. Jovens judeus, escolhidos por sua inteligência e potencial, são arrancados de suas terras e lares, forçados a deixar tudo o que conhecem para trás. Entre eles estão 4 nomes que se tornariam símbolos de fé e coragem: Daniel, Hananias, Misael, Azarias. Esses jovens, com corações cheios de esperança, agora se encontram nas garras do rei tirano. Nabucodonosor, determinado a moldá-los para servir em sua corte, não hesita em renomeá-los. Daniel se transforma em Belsassar. Hananias se torna Sadraque, Misael se transforma em Mesaque e Azarias ganha o nome de Abednego. Esses novos nomes não são apenas títulos. Eles representam uma tentativa de apagar suas identidades, de substituí-las por uma nova realidade sob o domínio da Babilônia. No palácio, os jovens enfrentam um mundo totalmente diferente, repleto de novos costumes, idiomas e crenças. O rei quer que eles se adaptem rapidamente, se tornem seus servos leais e deixem para trás a fé de seus antepassados. Mas a chama da crença em Deus, que arde em seus corações, não pode ser facilmente extinta. Enquanto Nabucodonosor espera que eles se tornem parte de sua administração, Daniel e seus amigos se agarram firmemente às suas convicções. Nabucodonosor planeja um treinamento rigoroso, onde esses jovens serão instruídos nas artes e nas ciências da Babilônia. Eles devem aprender a língua, a literatura e as tradições do império. O rei acredita que, ao fazer isso, conseguirá não apenas conquistar suas mentes, mas também suas almas. No entanto, a determinação de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego de permanecerem fiéis ao Deus de Israel é um testamento de sua força interior.
pressão para se conformar é esmagadora, mas eles não estão sozinhos. Mesmo em meio a esse mar de incertezas, a amizade entre eles se torna um pilar de resistência. Juntos, enfrentam as adversidades, reforçando uns aos outros em suas crenças e valores, enquanto a sombra da Babilônia se projeta sobre suas vidas. A verdadeira luta pela identidade e pela fé está apenas começando, e a coragem desses jovens será testada como nunca antes. Com a intenção de consolidar seu poder e mostrar ao mundo a grandeza da Babilônia, Nabucodonosor decide criar uma colossal estátua de ouro. Essa obra monumental, erguida em meio à planície de Dura, alcançava uma altura impressionante e brilhava sob o sol, simbolizando não apenas a riqueza do rei, mas também sua ambição desmedida de ser adorado como um deus. Assim que a estátua foi concluída, Nabucodonosor convoca uma grandiosa cerimônia, reunindo todos os governantes, dignitários e cidadãos da Babilônia. A cena é de grande esplendor, música, dança e um ar de expectativa permeiam o ambiente. Todos são instruídos a se prostrar diante da imagem dourada no momento em que a música começar a tocar. A ordem do rei é clara: qualquer um que desobedecer seria severamente punido, enfrentando um destino terrível nas chamas de um forno ardente. A pressão para se conformar é esmagadora. Os olhos do rei estão fixos em sua nova deidade e o temor se espalha entre a multidão. Para Nabucodonosor, não se trata apenas de adoração, é uma questão de autoridade absoluta. Ele espera que todos, independentemente de sua origem, se curvem à sua vontade. Para os jovens judeus, no entanto, a questão é muito mais profunda. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se veem em uma encruzilhada: prostrar-se diante da estátua e negar sua fé, ou enfrentar a morte de forma gloriosa. Enquanto a música ressoa e a multidão se inclina, 3 jovens permanecem firmes. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a se curvar, desafiando não apenas a ordem do rei, mas também o próprio sistema que os aprisiona. Essa desobediência não passa despercebida. Olhos ciumentos observam e rapidamente informam Nabucodonosor sobre a ousadia dos 3. Quando os jovens são trazidos diante do rei, a indignação é palpável. Nabucodonosor, tomado pela raiva, pergunta se realmente não se prostraram diante da estátua. Ele oferece uma última chance, prometendo que, se curvarem, serão perdoados. A resposta dos jovens é destemida e ressoa como um eco de fé e determinação. Eles afirmam que não têm necessidade de justificar sua recusa e que o Deus a quem servem é capaz de livrá-los. Mas mesmo que não o faça, eles nunca se prostrarão diante de ídolos. A decisão deles de permanecer firmes em suas crenças diante da morte é um ato de coragem que desafia a opressão. O que acontecerá a seguir os colocará em um teste extremo, mas sua fé, forjada nas chamas da adversidade, os prepara para o que está por vir. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego desenrola-se nas longínquas terras da Babilônia. O rei Nabucodonosor, um governante poderoso e implacável, havia conquistado Jerusalém, levando consigo inúmeros hebreus como cativos. Entre eles, encontravam-se 3 jovens distintos: Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecidos pela sua sabedoria e fé inabalável. A Babilônia, com os seus magníficos jardins suspensos e a sua arquitetura colossal, era um símbolo de esplendor e magnificência. No entanto, para estes jovens hebreus, representava um lugar de cativeiro e incerteza, um constante lembrete da sua situação distante da terra prometida. Apesar das adversidades enfrentadas, os 3 jovens mantiveram-se firmes na sua fé, encontrando consolo e força
na crença inabalável em Deus. Uma devoção que não passou despercebida aos olhos dos outros cativos e oficiais babilônicos. Invejando a força que emanava da fé dos jovens hebreus, alguns viram nela uma ameaça ao seu próprio poder e influência. Começaram então a tecer um plano maquiavélico, usando a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego como arma contra eles, criando uma situação que colocaria à prova a lealdade a Deus. Os caldeus, consumidos pela inveja, viram na fé inabalável dos jovens hebreus a oportunidade perfeita para se libertarem daqueles que consideravam uma ameaça. Apresentaram-se diante do rei Nabucodonosor com uma acusação falsa e venenosa, afirmando que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusavam a adorar a estátua de ouro que o rei havia erguido como símbolo do seu poderio. A notícia da suposta desobediência chegou aos ouvidos de Nabucodonosor como um trovão num dia de céu limpo. O rei, conhecido pela sua fúria incontrolável e pelo seu orgulho ferido com facilidade, ficou tomado por uma ira incomensurável. A recusa dos jovens era, aos seus olhos, um desafio direto ao seu poder absoluto e à sua autoridade inquestionável. Cego pela raiva, Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos à sua presença imediatamente. A fúria do rei era palpável, um prenúncio da tempestade que se avizinhava. Nabucodonosor não toleraria qualquer afronta ao seu governo, especialmente vinda de cativos em sua terra. O destino dos 3 jovens era incerto, pairando sobre eles a sombra da ira do rei, como uma espada prestes a cair. Sadraque, Mesaque e Abednego foram conduzidos ao salão do trono, escoltados por guardas imponentes. O salão, uma representação da riqueza e ostentação babilônicas, era ricamente decorado com ouro e imagens pagãs. A atmosfera era pesada, impregnada de tensão e medo, um reflexo da fúria que consumia o rei. Nabucodonosor, com os olhos a fumegar de fúria, confrontou os jovens hebreus. Acusou-os de desobediência e traição, questionando-os se realmente se recusavam a curvar-se perante a sua imagem em ouro. Diante da fúria do rei, a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego era de serenidade e fé inabalável. Os seus olhos, espelhos da alma, refletiam a sua crença inabalável. Eles sabiam que se encontravam perante uma escolha crucial: negar a Deus ou enfrentar a ira do rei, como Moisés diante do Mar Vermelho. Com uma voz calma e firme, como a de Abraão quando Deus lhe pediu para sacrificar o seu único filho, Sadraque dirigiu-se ao rei. Expressou respeito por Nabucodonosor, reconhecendo a sua autoridade terrena, mas afirmou com determinação que jamais se curvariam perante a estátua de ouro. A sua lealdade, a sua adoração, pertencia unicamente a Deus, o único Deus verdadeiro. Mesaque e Abednego ecoaram as palavras de Sadraque, demonstrando uma unidade inspiradora, um exemplo da força da fé que os unia. Afirmaram que Deus, em quem depositavam toda a sua confiança, era poderoso para os salvar da fornalha ardente, da mesma forma que salvou Daniel na cova dos leões. As palavras dos jovens hebreus, corajosas e desafiadoras, serviram apenas para alimentar a fúria de Nabucodonosor. Cego pela ira, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, transformando-a num inferno na terra. O rei estava determinado a mostrar a todos o preço da desobediência, a demonstrar que ninguém, nem mesmo a fé num Deus estrangeiro, se sobrepunha à sua vontade. A fornalha, agora transformada numa besta faminta alimentada pela fúria do rei, rugia, cuspindo chamas que se elevavam em direção ao céu, espalhando o calor infernal e o medo. Os soldados do rei, mesmo protegidos por roupas especiais,
aproximavam-se da fornalha com apreensão, receosos da fúria do fogo e da ira do seu rei. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e conduzidos até a boca da fornalha, o calor insuportável a queimar a pele. Mas, mesmo perante a morte certa, os três jovens mantiveram a sua fé inabalável. No mais profundo dos seus corações, sabiam que Deus estava com eles. Os soldados, a tremer de medo, lançaram os jovens hebreus na fornalha, as chamas a lamberem a madeira que alimentava a sua fúria. O calor era tão intenso, tão avassalador, que os soldados mais próximos da fornalha caíram mortos, consumidos pela fúria do fogo. Nabucodonosor, de sua posição privilegiada, observava com olhos fixos e injetados de ira, esperando ver o fim daqueles que ousaram desafiá-lo. Mas o que seus olhos viram foi algo completamente inesperado, algo que fez seu coração parar por um instante. Ele se levantou de repente, quase incrédulo. "Não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo?" perguntou ele a seus conselheiros com a voz embargada de espanto. "Certamente, ó rei", responderam os conselheiros, com a mesma perplexidade estampada em seus rostos. "Então, por que vejo 4 homens?", disse Nabucodonosor, dando um passo à frente, quase como se quisesse se aproximar das chamas. "E eles estão desamarrados, andando no meio do fogo. E o quarto parece ser como um filho dos deuses." Havia uma reverência na voz do rei agora, um tom de admiração e medo que até então jamais havia sido ouvido. O fogo, que deveria ter sido a sentença final daqueles homens, agora parecia incapaz de tocá-los. Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam livres dentro da fornalha, como se estivessem em um jardim, alheios às chamas que dançavam ao seu redor. Mas não estavam sozinhos. Ao lado deles estava uma quarta figura, uma presença diferente, celestial. Era visível a todos que aquela não era uma simples aparição humana. Seu semblante era radiante, sua presença majestosa. Nabucodonosor, por mais orgulhoso e tirano que fosse, não pôde negar o que via. Aquele quarto ser, com toda certeza, não era comum, parecia divino. Ali, no meio do fogo, o impossível havia acontecido. Jesus, o Filho de Deus, estava com eles. O rei, que momentos antes havia tentado impor seu poder absoluto, agora estava frente a frente com uma autoridade muito maior do que a sua. Aquele que ele julgava ser o soberano da terra havia testemunhado um poder que transcende o fogo, a vida e a morte. As chamas que deveriam destruir agora tornavam-se testemunhas de um milagre extraordinário. Nabucodonosor, ainda atordoado com o que seus olhos presenciaram, aproximou-se da entrada da fornalha. O calor intenso ainda irradiava do fogo, mas o que ele viu o fazia esquecer o risco. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Venham aqui, gritou o rei, sua voz agora carregada de respeito e espanto. E então, para a surpresa de todos, eles saíram do meio das chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego caminharam até a presença do rei. O fogo, que minutos antes parecia uma sentença de morte, não havia deixado marca alguma neles. Não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas vestes intactas. O impossível havia se tornado realidade diante dos olhos de uma corte inteira. Capitães, governadores e conselheiros, todos se reuniram em torno deles, chocados com o que viam. Os 3 homens que haviam sido lançados à morte emergiram ilesos, e Nabucodonosor sabia naquele momento que não havia outro Deus capaz de realizar tal feito. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
proclamou o rei, sua voz ressoando com um fervor que jamais havia demonstrado antes. Ele enviou seu anjo e resgatou os seus servos que confiaram nele, violando a minha ordem e preferindo entregar seus corpos a adorarem qualquer outro deus, além do seu. Com aquele testemunho diante de toda a Babilônia, Nabucodonosor fez um decreto. Eu decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será punido severamente, e suas casas serão transformadas em montes de ruínas. Pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira. A corte inteira estava em silêncio, absorvendo as palavras do rei. O tirano, que minutos antes havia exigido adoração à sua imagem, agora exaltava o Deus dos três homens que ele tentou destruir. O poder supremo de Deus havia sido revelado não apenas a Nabucodonosor, mas a todo o seu reino. E assim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos e prosperaram na província da Babilônia, enquanto seu testemunho de fé e coragem ecoava entre os povos. Através de sua fidelidade, o nome de Deus foi exaltado perante as nações. E assim, enquanto a chama da fé dos três jovens ecoava pela Babilônia, algo maior, oculto nas sombras da história, começava a se revelar. A presença daquele quarto homem no fogo, que Nabucodonosor descreveu como um filho dos deuses, indicava algo que muitos ainda não podiam compreender completamente, mas que as escrituras antigas já anunciavam. Desde os escritos dos profetas até os salmos entoados em tempos antigos, a figura de um redentor, um Messias, começava a emergir como um farol de esperança. Em Isaías, o profeta declarou: Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse ele, uma figura de sofrimento e triunfo, referia-se a Jesus, aquele que viria séculos depois para cumprir essas palavras. Nos Salmos, o rei Davi, inspirado pelo Espírito, escreveu: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mesmo sem saber o que o futuro traria, essas palavras ressoavam como um prenúncio da ressurreição, a vitória sobre a morte que Jesus conquistaria. As profecias sobre o Filho do Homem no livro de Daniel também apontavam para alguém de autoridade e glória. E vi nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Este Filho do Homem seria aquele que traria justiça, redimiria seu povo e governaria para sempre. A presença de Cristo já estava ali, nas palavras de antigos profetas, nas visões e promessas de libertação. O Antigo Testamento era mais que uma coleção de leis e histórias. Era um mapa que, com precisão divina, traçava a trajetória daquele que salvaria o mundo. O próprio Jesus, quando caminhou na terra, disse: Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Desde o início, a palavra já falava dele. O Cordeiro prometido desde a fundação do mundo aguardava o momento certo para se manifestar plenamente. E assim, na conclusão dessa poderosa narrativa, o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego ecoa através dos tempos como uma lembrança viva de fé inabalável e de coragem frente ao impossível. Eles não sabiam se seriam salvos do fogo, mas tinham certeza de uma coisa: sua lealdade ao Deus vivo jamais seria quebrada. Mesmo diante da ameaça de morte, sua confiança não vacilou.
pois sabiam que o Senhor estava com eles. Essa história nos mostra que, independentemente das provações que enfrentamos, sejam elas como o calor ardente de uma fornalha ou os desafios diários de nossas vidas, Deus está presente. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. O quarto homem no fogo é um símbolo poderoso dessa promessa. Ele está conosco, andando ao nosso lado, protegendo-nos das chamas e das tempestades que surgem em nosso caminho. A vitória não está apenas em sobreviver ao fogo, mas na transformação de corações, como o de Nabucodonosor, que reconheceu o poder e a glória do Deus verdadeiro. Assim como a fé daqueles jovens influenciou um reino, a nossa fé também pode impactar o mundo ao nosso redor. Seja qual for a circunstância, Deus nos chama a ser fiéis, corajosos e perseverantes. A jornada nem sempre será fácil, mas a promessa é clara. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que essa história seja uma fonte constante de esperança, lembrando-nos de que, mesmo no meio do fogo, nunca estamos sozinhos.